Sabe, existe uma conversa muito comum no mundo das finanças que acaba desanimando muita gente que está começando. Todo mundo fala sobre o primeiro milhão, ou então sobre aqueles 100 mil reais que dizem ser o ponto de virada onde os juros compostos realmente começam a trabalhar por você. Mas a verdade, aquela que a gente sente na pele no dia a dia, é que o marco mais transformador de qualquer jornada financeira não são os 100 mil, mas sim os primeiros 10 mil reais poupados. Eu me lembro claramente de quando alcancei esse valor na minha própria trajetória aqui no Pensamentos Milionários. Pode parecer uma quantia pequena se você olhar para os grandes investidores da internet. Mas para quem está saindo do zero, para quem está lutando contra boletos e tentando entender como fazer o dinheiro sobrar no fim do mês, esses 10 mil reais têm um peso emocional e prático que é difícil de descrever. Eles são muito mais do que apenas 5 dígitos em uma conta bancária, eles são a prova viva e concreta de que você é capaz, de que o seu plano está funcionando e de que você finalmente assumiu o volante da sua vida financeira. É como se uma chave virasse na sua cabeça e você parasse de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto do seu futuro. Se você ainda não chegou lá ou se está no meio do caminho, eu quero que você se inscreva aqui no canal e acompanhe essa reflexão, porque hoje eu vou te mostrar por que conquistar esses primeiros 10 mil reais é tão significativo e quais são as 5 mudanças profundas que isso vai causar na sua vida, assim como causou na minha. A primeira grande mudança que você vai notar é um aumento absurdo na sua autoconfiança. Pense nisso como aprender a dirigir ou começar uma atividade física nova. No começo, tudo parece confuso, você se sente inseguro e acha que qualquer erro pode ser fatal. Mas conforme você vai guardando os primeiros 100, os primeiros 500 e finalmente chega aos 10 mil, você percebe que desenvolveu uma musculatura financeira que não tinha antes. Você provou para si mesmo que tem disciplina, que consegue dizer não para impulsos momentâneos em favor de um objetivo maior e que tem o foco necessário para seguir um planejamento. Essa confiança transborda para outras áreas da sua vida. Você começa a se sentir mais capaz de encarar desafios no trabalho, de buscar novas fontes de renda e de acreditar que metas maiores, como os 100 mil ou 1 milhão, não são apenas sonhos distantes, mas sim destinos inevitáveis se você continuar caminhando. Para a grande maioria dos brasileiros, infelizmente, ter qualquer reserva já é uma exceção, já que as estatísticas mostram que boa parte da população vive no limite. Então, quando você atinge esse marco, você não está apenas guardando dinheiro, você está mudando de patamar psicológico. É uma vitória silenciosa, mas poderosa, que eleva sua autoestima e te dá o fôlego necessário para não desistir quando as coisas ficarem difíceis. Se você já sentiu esta pequena chama de confiança começando a crescer, deixe um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua meta atual. Eu adoraria saber. A segunda mudança é o que eu chamo de escudo contra o caos. Ter 10 mil reais guardados muda completamente a forma como você reage aos imprevistos da vida. Todos nós sabemos que perrengos acontecem. O carro quebra no pior momento possível, uma infiltração aparece no teto da sala ou surge uma despesa médica inesperada. Para quem não tem reserva, essas situações são tragédias, que geram noites sem dormir, brigas em casa e o desespero de ter que recorrer ao cheque especial ou a empréstimos com juros abusivos. Mas, quando você tem essa base de 10 mil reais, o que antes era uma crise se torna apenas um inconveniente. Você tem o dinheiro, você resolve o problema e a sua vida segue o fluxo normal. Esse alívio mental é impagável. Você para de viver em estado de alerta constante, esperando pelo próximo desastre financeiro, e começa a viver com uma paz de espírito que permite focar no que realmente importa. Além disso, essa segurança te dá uma liberdade estratégica. Você não precisa aceitar qualquer condição ou se sujeitar a situações humilhantes por medo de não ter como pagar as contas do mês seguinte. Você tem um lastro, uma proteção que te permite tomar decisões com mais calma e clareza. É a diferença entre viver para apagar incêndios e viver para construir algo sólido. E é justamente essa segurança que abre as portas para a terceira mudança. Você começa a investir com uma coragem muito mais fundamentada. Muita gente quer pular direto para a bolsa de valores ou para investimentos arriscados, sem ter nem 1.000 reais guardados. E isso é um erro clássico que gera muito medo e perdas. Agora,
Quando você já tem seus 10 mil e a sua reserva de emergência está garantida, a sua relação com o risco muda. Você não tem mais aquele medo paralisante de perder o dinheiro da comida se o mercado cair um pouco. Você entende que o seu porto seguro está feito e que agora você pode começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar de verdade. É nesse momento que a mágica da diversificação começa a fazer sentido. Você olha para as ações, para os títulos públicos e para os fundos imobiliários não como uma aposta, mas como ferramentas de construção de patrimônio. Você começa a entender que investir em empresas de energia ou saneamento pode te render dividendos constantes, que os títulos do Tesouro Direto protegem o seu poder de compra contra a inflação e que os fundos imobiliários são como ter pequenos pedaços de grandes prédios e shoppings que te pagam aluguel todo mês, sem que você precise lidar com inquilinos. Essa transição de poupador para investidor é um dos momentos mais empolgantes da jornada, porque você começa a ver o seu patrimônio crescendo de forma consistente e previsível. Se você está gostando dessa visão, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o Pensamentos Milionários a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. A quarta mudança é a consolidação de hábitos financeiros que se tornam automáticos. Para chegar aos 10 mil, você teve que aprender a rastrear seus gastos, a criar um orçamento e a entender para onde cada centavo do seu suado dinheiro estava indo. No início, isso pode ter parecido um fardo, uma tarefa chata de anotar tudo em planilhas ou aplicativos, mas com o tempo, isso se torna parte da sua identidade. Você desenvolve um filtro mental para compras por impulso. Aquela promoção tentadora de uma roupa ou de um eletrônico que você não precisa deixa de ser uma oportunidade de economizar e passa a ser vista pelo que realmente é, um obstáculo entre você e a sua liberdade. Você começa a fazer cálculos mentais rápidos, pensando que aqueles R$ 100 gastos hoje poderiam se transformar em 500 ou R$ 1.000 no futuro, graças aos juros compostos. Essa mudança de mentalidade é o que separa as pessoas que enriquecem das que apenas sobrevivem. Você passa a gastar com consciência, priorizando experiências e bens que realmente agregam valor à sua vida, em vez de apenas tentar preencher vazios com consumo momentâneo. É uma transformação de dentro para fora, onde o controle financeiro deixa de ser uma restrição e passa a ser uma ferramenta de libertação. Por fim, a quinta mudança é a percepção clara de que a vida, de fato, começa a ficar mais fácil. Existe um efeito de bola de neve que começa a ganhar tração depois dos primeiros 10 mil. Como você já tem os hábitos, já tem a confiança e já tem o conhecimento básico de investimentos, os próximos 10 mil vêm muito mais rápido do que os primeiros. O esforço inicial de sair da inércia é sempre o maior, mas uma vez que o movimento começou, ele tende a continuar. Você começa a enxergar o caminho para os 20, 50 e 100 mil como algo perfeitamente possível e lógico. A ansiedade financeira diminui drasticamente e você ganha uma clareza mental para planejar o longo prazo que antes era impossível quando você estava preocupado apenas com a semana que vem. Você começa a sonhar mais alto, a planejar viagens, a pensar na aposentadoria ou até na transição para uma carreira que você realmente ama. Tudo porque você construiu uma base sólida. Se você já alcançou esse marco, eu quero te dar os parabéns, porque você já fez a parte mais difícil. Se você ainda está na luta, continue firme, não desanime com os pequenos passos, porque cada real guardado é um tijolo na construção da sua liberdade. A jornada financeira é uma maratona, não uma corrida de 100 metros, e o segredo é a constância. Para te ajudar ainda mais nessa caminhada, eu preparei um conteúdo especial que vai aparecer agora na sua tela, mostrando exatamente como você pode acelerar esse processo e economizar seus primeiros 10 mil de forma prática e direta. Clica lá e vamos continuar essa conversa, porque o seu futuro financeiro começa com as decisões que você toma hoje. Nos vemos no próximo vídeo.